Aleluia, amados. Nós vamos hoje meditar num tema de Números 22. Eu tive o trabalho aqui de preparar um PowerPoint, na verdade, para que vocês lessem na própria tela. Ali está, ó, Números 22. Né? O ruim daí desse negocinho é que a janela eu tô sozinho aqui. Era para estar eu e Fernanda. Deixa eu botar ela aqui. Não, mas aí você vai falar. Deixa só contigo. Diminuir aqui para estar eu e ela. Eu sem ela não é nada, né, irmãos? O negócio é eu sem ela. Faça favor de entrar aí na janelinha, Fernanda. Por favor. Dá um jeitinho aí de entrar. Queridos, tá ouvindo bem aí? Tá tudo tranquilo? Tem que dar uma informaçãozinha aí, tá tudo tranquilo? Isso. Bom, nós vamos ler juntos essa passagem aqui de Números 22. Ela tá toda aí, né? E nós vamos agora ler e a gente vai tirar algumas lições aqui, né? Estamos com horário tranquilo, são 20 horas agora, imagina você. Tá tudo muito tranquilo, horário legal, e a gente vendo de um louvor desse, quem sabe a gente põe outra música até no final, né, Fernanda? Uhum. Coisa linda demais, meu Deus, a presença do Senhor poderosa aqui nesse lugar, que tremendo, que tremendo. Vamos lá, Números 22. Fernanda, você podia ler para mim essa... Sim. Pode ser? Sua voz linda e maviosa, hein? É do primeiro ao... Não, aqui na tela, pode ler na tela. Eu vou passar aqui, porque aí você lê junto com o povo aí, ó. Pronto, vamos ler juntos, Números 22, a partir do versículo 1. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor... Peraí. Dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez eu não tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os líderes de Midian partiram, levando consigo o preço para os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me essa mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes, em maior número e mais importante do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor meu Deus. Agora fiquem também vocês aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe.
Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito, e não havia espaço para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com a sua vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse a essa altura, eu certamente o teria matado, mas a ela eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estavas parado no caminho, para me impedir de prosseguir. Agora, se o que eu estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Pois bem, queridos, esta é a passagem. Eu vou voltar já já para ela em termos de PowerPoint aqui. Eu vou até pedir desculpa a vocês, porque às vezes eu estou olhando para um lado, eu não estou olhando para a câmera, eu olho para a câmera aqui. Aí eu olho para aqui, que é o programa OBS, para clicar. Aí fica um negócio meio feio. O certo era olhar direto aqui, ó. Mas eu não consigo. Não tem como. Não tem como, porque aqui a tela é grande, tá? Mas vamos meditar um pouquinho nesse texto, né? Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que Deus abra o nosso entendimento. Foram 7 minutos de leitura do texto. Eu preferi ler o texto para que todo mundo, aqueles que não tenham assim uma familiaridade com a história de Balaão, pudessem ver alguma coisa de útil. Você já está vendo que Balaão, uma jumenta, falou, né? É um texto muito conhecido da Bíblia que Balaão é chamado para amaldiçoar. Ele não é povo de Deus, mas a gente vai trabalhar aqui com uma coisa bastante instrutiva, por isso eu coloquei na tela aí para você algumas coisas relevantes. Nós temos o hábito de querer que Deus fale aquilo que a gente quer que fale, e a gente vai ver isso na história de Balaão. Eu volto já já para o PowerPoint. São apenas algumas frases que a gente vai tirar lições importantes. E quem é Balaão? E tudo isso a gente vai ver, tá? Agora, uma outra coisa importante, note bem, Balaão vai ser chamado para alguma coisa que é reprovável, que é não desejável, que Deus não quer. Ele tem o primeiro encontro com aquelas pessoas e então ele vai ter um caminho de tentar ir, mas ao mesmo tempo tentar agradar a Deus. Ele vai tentar fazer uma espécie de conciliação, lembrando que ele não é um povo hebreu, ele não é hebreu, ele não é como Abraão, ele não é como Moisés, ele é uma pessoa daquela região ali. E eu coloquei aí, a história de Abraão é instrutiva em todos os sentidos, especialmente para nós avaliarmos sobre o nível de conhecimento que nós temos do Senhor. Por que motivo? E logo a seguir eu já passo aqui para você entender o que eu falo de conhecimento de Deus. Ora, Balaão tinha um nível de conhecimento, de Deus. Logo de cara a gente vê que quando aquele povo chega que era Balaque, né, o rei moabita, queria que amaldiçoasse a Israel, 1,5 milhão de pessoas ali. Ele só tinha um recurso, não tinha exército, então ele queria a maldição. Vai falar com Balaão. Balaão, no verso 8, eu coloco na tela aí,
ele consulta a Deus. Então esse camarada tem algum tipo de conhecimento de Deus para consultar. Ele fica aqui, dorme aqui essa noite, que eu vou procurar saber com o que o Senhor vai me dizer. Ainda tem a palavra, o Senhor vai me dizer. Então ele tem um nível de conhecimento acerca de Deus. Outra coisa, Deus disse a ele, não vá. Ele disse, eu não vou. E não foi. O povo voltou de mão vazia, abanando. Retornaram outras autoridades, vamos supor assim, os vereadores chegaram na primeira, na segunda foram os deputados federais e os senadores. Então os camaradas chegaram lá para levá-lo mesmo, na segunda vez, mas na primeira ele obedeceu. Depois, no verso 18, eu coloquei aí na tela, se você for ver, no verso 18 diz que ele disse, eu não vou falar o que vocês estão querendo, eu só vou falar o que Deus quer. Uma coisa bonita, uma coisa que, misericórdia, qualquer pastor que disser, hoje eu vou pregar a palavra de Deus, não doe quem doer, você vai gostar. E um outro item aqui que eu coloquei, ó, Balaão perguntou a Deus algo que já sabia que era a vontade de Deus. Olha só uma questão aqui que eu quero levantar com você. Primeira vez, Deus fala, não vá com eles, o meu povo é abençoado. Aí depois ele vai orar de novo para saber se deve ou não ir. Olha só, vai pedir de novo. Ele tem uma intenção de que Deus queira ceder a oração que ele está querendo. Então agora eu volto e digo, Balaão tinha certo conhecimento. Ponto 2, Balaão sabia que Deus tinha uma vontade e sabia que essa vontade era soberana, eu não posso amaldiçoar, porque Deus... Ele também sabia consultar a vontade de Deus, ele sabia ler Bíblia, não tinha Bíblia. Ele sabia procurar o discipulador, não tinha discipulador. Ele sabia onde orar, ele sabia ouvir a voz de Deus, ele sabia clamar a Deus e Deus ouvi-lo. Então, ó, esse camarada não é de todo ruim, ele tem uma certa bagagem. E não é uma bagagem de ímpio, não. Ele falou com Deus e Deus disse e ele obedeceu. Que é o quarto ponto, ele tinha uma certa dose de obediência. Só que este conhecimento, preste atenção, que ele tem de Deus, não deu a ele um final feliz. O conhecimento que ele tinha não era pequeno, ele tinha algum conhecimento de Deus, algum conhecimento da vontade de Deus, alguma dose de obediência e ainda sabia consultar a Deus, ou seja, sabia orar, sabia ler Bíblia, sabia obedecer, sabia como buscar a Deus. Esse camarada tinha algum conhecimento. Não era uma pessoa desprezível do ponto de vista dos conteúdos. Os conteúdos dele não se jogavam fora. É isso que eu quero colocar pra gente aqui essa noite. Os conteúdos dele não eram de se jogar fora. Resumindo, ele poderia ser batizado na videira. Fez o livrinho de fundamento. Fernanda Rio fez o livrinho de fundamento. Sabe orar. Camarada tem um trânsito com Deus. Consulta o discipulador, seja lá o que for. Consulta a Deus, ora. Eu coloquei aqui, ó, um paralelo conosco. Ele tem certo grau de conhecimento de Deus, tem certo grau de conhecimento da palavra de Deus. Ele tem esse certo grau, que é a expressão da vontade de Deus. Naqueles dias não tinha palavra, ele foi lá perguntar, Deus falou. Ele tinha uma certa dose de humildade, queridos, para poder dizer, eu não posso ultrapassar Deus. É uma certa dose de humildade e uma certa dose de obediência. Ok? Essas coisas eu gostaria de encontrar, você gostaria de encontrar, nós gostaríamos de encontrar em todos os discípulos. Mas a pergunta não é essa. Não é se ele tem obediência, se ora, se busca, se lê. É onde está o coração dele. Provérbios 4, 23, você podia ler para mim, Fernanda? Que eu ouço sua voz, uma viola, eu fui falar de sua voz aqui, já o pessoal já falou de sua voz. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde acima de tudo o seu coração. Aí é que você vai compreender que o nível de fé, vou chamar assim, tá, pessoal? O nível de fé que Balaão tinha, ficou nisso. Saber ler Bíblia, saber orar, saber ouvir, saber obedecer. Ficou nisso. Irmãos, essas coisas são importantes. Fernanda acabou de falar no início aqui que da importância da obediência, não foi? Sim. Vai dizer que não é importante obedecer, Fernanda? Claro. Vou botar mais você para dentro aqui. Importante obedecer, muito importante obedecer. Ou você falou sobre isso. Balaão obedeceu, Balaão obedecia. Então as coisas que tinham nele não eram ruins. Eu não estou aqui tirando as virtudes dele para falar dos defeitos dele. Não, senhor. Estou fazendo a história como ela foi.
Mas observa, a história continua. A história vai continuar e ela vai ter algumas coisas bem diferentes. Onde é que estava o coração de Balaão? E agora eu vou tangenciar e vou falar para nós discípulos, porque se a gente tem essas coisas e lê Bíblia e tudo, nós vamos pensar algumas outras coisas que a Bíblia recomenda para nós discípulos e que Balaão, vamos supor que fosse batizado na videira, eu falaria agora com Balaão. Balaão, meu querido, você precisa crescer na graça e no conhecimento. Você pode ler esse texto aí de Pedro? 1 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Balaão, cara, tu precisa crescer na graça e no conhecimento. Tu precisa fazer a faculdade com o Rafael. Você também precisa crescer na graça. O que é crescer na graça? Eu te explico, vem aqui conversar com a gente. Aí, Pedro, que citou esse texto, ele citou falando de Paulo. Você se lembra disso, Fernanda? Ele está falando, Paulo fala de coisas profundas, que em doutos inconstantes torcem para a sua própria condenação, elogiou e falou, cresça na graça do conhecimento, como Paulo é cheio da graça e cheio do conhecimento. E esse próprio Paulo fala em Romanos 13:11, o que ele fala em 13:11? Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Opa! A nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Então, ó, Fio, bota pra andar tua vida espiritual, Balaão. Bota pra andar tua vida espiritual, Balaão. Não é suficiente você fazer uma oração. Não é suficiente você ouvir a voz de Deus. Não é suficiente obedecer a Deus. Não é suficiente na hora que precisa. Não é suficiente nem saber a vontade de Deus. Você tem que crescer. Tem que ir mais além. E aí onde eu volto para cada um de nós, Balaão é um membro da videira. E eu digo, ó, Deus espera para cada um que pegue o que você recebeu e multiplique. Não basta você ser igual a Balaão. Não basta você saber a vontade de Deus, obedecer, ter humildade de buscar, dizer para os outros que vai obedecer parcialmente. A história ainda a gente vai esclarecer. Você precisa o quê? Produzir com o que Deus te deu. Querido, esta é a primeira coisa, todos que se batizaram. Tem Ju, tem Robinho, tem Felipe, tem um monte de gente que se batizou. Batizou agora a Ana, não foi? Que Deus te abençoe, Ana, sua primeira macro batizada. Pois vocês que se batizaram, que receberam um livro de fundamentos, sabem os 5 fundamentos, vocês precisam pegar essas coisas e multiplicar. Leia esses 2 textos, Fernanda, e você, se puder. Fernanda não viu esse esboço antes não, tá? Você explica aí rapidinho o que é essa parábola dos talentos, né? Mateus 25:25, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. 25, aí 29, Jesus dá uma bronca no cara e o 29 Jesus fala pois isso aí. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. É a parábola dos talentos, onde o Senhor ali distribuiu talentos para todos, deu 5, deu 3 e deu 1, mas distribuiu a todos. E disse, granjeai até eu voltar. Quando ele voltou, os que trabalharam, multiplicaram, o que ganhou 5, ganhou mais 5, o que ganhou 3, ganhou mais 3, mas o que ganhou 1, que era para ter pelo menos ganhou mais 1. Ele ficou com medo, escondeu. E quando voltou, disse, toma aqui o que é teu, porque eu sabia que o Senhor era um homem duro, que quer colher onde não semeou. E o Senhor fica muito irado e diz, você deveria pelo menos ter colocado no banco e ter me devolvido o talento com juros. Né? Por isso que aí pegou o talento e deu para o que tinha 5. Ainda reclamaram. Mas ele disse, o que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso ensina pra gente o quê? Que a gente tem que multiplicar? Que todos recebemos talentos. Uns mais, outros menos. Mas o que Deus quer é que multipliquemos. Que granjeemos com esses talentos. E que multipliquemos todos nós. E vamos prestar contas do talento que recebemos. Multiplicado. Ou seja, eu coloquei aí na tela, Deus entrega um determinado nível de graça. Cabe à pessoa fazer avançar, crescer isso. Vamos ver alguns exemplos de coisas que Deus pede a cada um de nós, orienta a cada um de nós, fala para cada um de nós, em coisas que são para serem, Ele deposita sobre nós e quer que essas coisas cresçam. Vamos pegar algumas coisas.
Vou repetir. Balaão, você acabou de se batizar junto com Ana. Ana, já pensou, Ana? Você fala. Coitado, né? Balaão e Ana batizados. Aí Ana fala, eu vou ser Balaão de jeito nenhum, estava prendido. Que Balaão, ele recebeu um depósito. Agora vamos ver um depósito aqui. A porta de entrada para o reino, por exemplo, é a humildade. As primeiras palavras de Jesus diz lá em Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Humildade. Humildade. O Senhor, a porta de entrada do reino. Ninguém pode se converter sem ser humilde. Ninguém. O humilde, ele diz, eu sou pecador. O que não é humilde diz, eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa boa. Não, isso aqui não é pecado, isso aqui é a minha maneira de ser. O humilde, o reino de Deus começa com a humildade, mas a humildade, será que não tem que ser multiplicada? Será que não tem que crescer em você? Ou você, depois que conhece a Bíblia, vira teólogo, você então não precisa mais ser humilde? Agora, Judas capítulo 3, tem um depósito que é nos confiado. Qual é esse depósito? Vamos ver. Insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Isso. Aqui você está falando de quê? Humildade e fé que foi dada aos santos. A fé, batalhar pela fé que foi dada aos santos. Ou seja, Deus quer que a gente pegue aquele primeiro conteúdo de fé e lute por ele, defenda ele, se esforce por ele, tenha um envolvimento pessoal com esse depósito de fé, com essa virtude da humildade. Também Jesus disse o que em Mateus 28, Fernanda? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Perfeito. Jesus chama cada um de nós para a tarefa de fazer discípulos. Eu vejo algumas pessoas, às vezes, vão criticar alguma atitude, eu recebo algumas críticas, né? Ah, porque não sei o quê, porque não é assim que se trata com a pessoa. Aí eu paro e falo assim, essa pessoa que está criticando ganhou quantas pessoas para Jesus? Quantas pessoas essa pessoa liderou? Essa pessoa trouxe? Nenhum. Ninguém se converteu por ela, ela não leva ninguém para a conexão, não leva ninguém para a celebração, não consolida ninguém, não sabe o que é ganhar de fazer, porque não se esforça. Quer dizer, a tarefa que foi confiada à pessoa, a pessoa não cumpre. A pessoa não cumpre a tarefa que foi dada a ele. Cadê? Quer dizer, você recebeu a tarefa, essa tarefa foi dada no dia que Jesus foi assunto aos céus. Também uma outra coisa que ele deu pra gente. Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perfeito. Lembra daqueles 5 fundamentos? Você que se batizou, você que não se batizou, que se batizou há bem mais tempo, os 5 fundamentos, você sabe quais são: fé, palavra, oração, Espírito Santo e comunhão. Um deles, oração. O que foi que nós lemos aqui sobre oração? Orando em todas as ocasiões com oração e súplica. Tendo isso em mente, esteja atento e persevere na oração. Por todos os santos. Eu faço uma pergunta, bom, depois eu faço as perguntas sobre essas questões aqui, tá? Mas agora, nós já falamos de várias dessas coisas, falamos de humildade, falamos de batalhar sobre a fé que dá, falamos sobre ser discípulo, falamos sobre oração. Agora eu vou colocar uma outra coisa, sobre que também está escrito. A Bíblia fala de 25 mandamentos de mutualidade. Um desses mandamentos fala aqui sobre exortação mútua. Olha aí pra gente. Hebreus 3, 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha aí, eu vou deixar na tela enquanto eu vou falando um pouquinho, o versículo, ó, jamais haja um coração perverso de incredulidade que vos afaste, pelo contrário, olha aqui, exortai-vos mutuamente cada dia. O que é isso? O que é exortação? Encorajamento, correção, palavra que transforma um sobre o outro. Não é uma palavra assim, oxe, seu cabelo tá lindo. Isso aí não é exortação. Isso aí não é exortação. Exortação é quando você fala, meu irmão, pelo amor de Deus, isso aí que não. Isso não é coisa que se faça. Então você ajuda a pessoa porque você é parte dela, ela é parte sua. Então isto é, por exemplo, um mandamento como igreja de Cristo. E como igreja de Cristo nós somos chamados a fazer essas coisas. Ou seja, olha só, o Balaão entra na igreja, ele tem essas 4 virtudes que eu já falei, ele sabe a vontade de Deus, ele obedece, ele é humilde, ele ora, ouve Deus. Mas aí eu coloquei umas outras coisas, para batalhar pela fé, para fazer discípulos,
para orar, oração, coloquei aí para oração. A mutualidade, Balaão, se ele tivesse um irmão em Cristo, se tivesse Bíblia, se tivesse pastor, que ele não tinha nada disso, ele era exortado, Balaão, olha a sua vida, rapaz, porque a mula exortou Balaão. Imagina você. Então não tinha ninguém para exortar Balaão. E essa exortação, ela mudaria a vida de Balaão. E eu vou agora fazer uma aplicação agora, uma transposição para essa aplicação. Imagine-se que o discípulo não seja como Balaão, que tem uma vida diferente, tem uma vida de crescimento, nítido e visível. Então, Fernanda vai fazer umas perguntas para os amados irmãos. Pergunta aqui, por favor, Fernanda. Você cresceu em fé? Você ama a palavra do Senhor? Você de fato lê, come, medita constantemente? Você busca orientação da vontade de Deus? 3 perguntas. Medita aí. Você está na tela aí, na casa. Pensa aí. Você cresceu em fé? Sua fé aumentou? Vieram as provações, vieram as dificuldades? Opa, caiu. Caiu? Alô? Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Estão ouvindo? Eu não sei se está dando para ouvir. Tomara que esteja dando. Está dando aí? Está dando para ouvir? Eu parei aqui porque... viu, pessoal? Porque aqui diz para mim que caiu, mas eu acho que não caiu. Não caiu, não. Perfeito, perfeito. É que apareceu que caiu aqui, mas não caiu. Desculpa essa interrupção, vocês estavam meditando, né? Então, Vocês estavam meditando. Você cresceu em fé? Você ama a palavra de Deus de fato? Você come? Você faz o seu devocional? Seu devocional está melhor a cada dia? Você tem fome de ler Bíblia? Você busca a orientação da vontade de Deus? Balaão só tinha um meio, buscar a Deus, sei lá de que meio, não sei nem que meio era aquele. Mas hoje você tem vários meios para buscar a orientação da vontade de Deus. Um deles é a Bíblia, outro, eu vou falar lá na frente, o Espírito Santo, outro, conselho, outro, orientação de coisas que você não sabe ainda que alguém sabe. Outra coisa aqui, Fernanda, essas 2 perguntas aqui que vão à frente. Você cresceu nas relações edificantes, aquelas que podem lidar com a verdade que confronta, mas transforma? Você confessa seus pecados? Observe, nada disso aqui era verdade na vida de Balaão. Ele não cresceu em fé, não fez discípulo, não evangelizou, não era confrontado, não tinha relações edificantes. Você observa que saber aquelas coisas não foi suficiente para a vida de Balaão. Eu vou colocar algumas coisas aqui, pessoal, para vocês, e vocês vão ficar meio assustados. Ó. Balaão, eu coloquei aqui, ó. Balaão não tinha igreja, não tinha Bíblia, não tinha Espírito Santo, não tinha irmãos, não tinha pastor, não tinha líder, não tinha recurso algum extra, não era nem o povo de Deus. Ele estava em deficiência. Mas aqui observa-se muita gente que tem todos esses recursos e mesmo assim vai atrás dos Balaões da vida. Tem um irmão que está assistindo aí que ele vai reconhecer essa foto aqui que eu vou colocar. Observa bem essa foto. Aqui, eu coloquei em tarja amarela aí para suprimir o nome da pessoa e o telefone dessa pessoa. Eu não sei nem se devia, é porque é questão ética, eu tirei o nome, tá? Mas, olha aí, esse é um irmão, o bispo fulano de tal, o homem que trabalha com os anjos. Esse é um super-homem, né? O homem que trabalha com os anjos, o homem que lê mão, o homem que dá um recado da parte de Deus. Isso aqui tem gente... Olha só, um discípulo verdadeiro não vai atrás de ouvir palavra que gosta. Não pede conselho a alguém que não conheça a sua vida. Porque você pode muito bem ir no médico e suprimir um determinado exame. Ele chega lá, com um médico muito bom, como Fernanda, fica cercando a ele várias coisas para chegar à conclusão de que ele não tem nenhuma enfermidade no olho, por exemplo. E ele tem enfermidade aonde? Em outra coisa, neurológica, psicológica. Acontece isso, Fernanda? Acontece, sim. De ele não contar o problema e você vai perguntar e descobre o problema. Que tá tudo bem, tem pressão alta, coisa mais simples assim, né? Tem pressão alta, diabetes? Não. E toma alguma medicação? Sim, para pressão e para diabetes. Desse jeito? Porque
porque na cabeça dele, assim, eu tenho pressão alta, eu tomo um remédio para pressão, então eu não tenho mais a pressão alta, a pressão tá normal. Mas tá normal porque toma remédio. Você tem que mudar a pergunta, às vezes, para conseguir a resposta correta. Ou seja, um doente que vai no médico, muitas vezes, no médico ele quer enganar o médico. Imagina você. Imagine se uma pessoa vai buscar de um Balaão desses da vida um conselho e ele não vai enrolar e dizer assim, olha, eu tenho uma irmã muito legal que está frequentando minha igreja e eu queria saber de você. Você tem alguma coisa contra o fato de que eu, sei lá, eu sou divorciado? Qualquer coisa assim. Aí a pessoa do lado de lá, ele já sabe que aquela pessoa... Aí, não, você podia orar por mim, aí ora, e fulano me deu a palavra favorável. Quem não sabe fazer isso? Quem não sabe ir atrás dos Balaões? Que não é para fazer isso. Agora, vamos continuar aqui e falar disso aqui, ó. É o fechamento da nossa administração, né? É um teste fundamental para a vida de um discípulo. Ouvir o Espírito. Você já aprendeu a ouvir o Espírito Santo de Deus? Tem 2 versículos importantes aqui. Depois eu vou botar para mim aqui a tela. Vou falar algumas coisinhas e a gente vai ver o desfecho da vida de Balaão. Você podia ler esses 2 versículos aqui, Fernanda? Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Eu deixo na tela para começar a falar dessas coisas que eu comentei sobre o pecado, sobre tudo. Eu deixo na tela para você raciocinar sobre ouvir o Espírito enquanto eu vou falando. Uma das coisas mais difíceis, mais necessárias e mais difíceis na vida de uma pessoa que não é Balaão é ouvir o Espírito Santo. É ouvir esta palavra aqui, por exemplo, que você está ouvindo aqui eu falar, e você lá dentro vê o testemunho do Espírito Santo, a lágrima começar a descer e você dizer, Senhor, hoje eu abandono isso. Hoje eu decido isso. Caso contrário, não é um discípulo. Identificar a voz, olha o que diz, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filho de Deus não é aquela pessoa que é como Balaão, que pega uma palavra e faz aquilo, mas o seu coração não está ali, você vai entender isso. A vontade de Deus ela é muito clara para nós, mas só obedece à vontade de Deus os filhos de Deus. E os discípulos de Jesus que não são Balaão, eles chegam com pouca fé, lá na frente tem muita fé. Chegam sem saber orar, lá na frente estão orando de madrugada. Dias atrás, um dos nossos líderes estava conversando com uma pessoa e falou para ele, mandou orar. Não, ora aí, a pessoa falou, já de muitos anos na videira, eu não sei orar. Não sabe orar? Não, então você ora aí, entra no seu quarto, dobra o joelho e ora. Não, eu não sei orar. E o líder teve que dizer, então ora o Pai Nosso. Irmãos, como é que uma pessoa chega na igreja? Como é que chega na igreja? Que ora, que ensina a orar, que ora às 15 horas, que tem os fundamentos da oração, depois de muitos anos, não sabe orar. Como? Porque não levanta de madrugada, Senhor, eu não sei orar e começa a orar. Eu não abro os salmos e começa a orar os salmos. Ele não cresceu na oração, não cresceu na palavra, não cresceu na meditação, não cresceu na confissão, não cresceu na verdade de ter alguma coisa contra o irmão, chamar o irmão no olho e falar, meu querido, eu tenho uma coisa ruim no meu coração contra ti. Você me perdoa, mas você me ouve. Eu posso estar errado, mas eu estou com esse sentimento com você. Pam, 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 pam. E fala para aquele irmão. E de repente, o sentimento sai e abençoou a vida daquele irmão. Porque não era aquilo, o sentimento não era verdadeiro, mas alguma coisa na sua fala abençoou a vida daquele irmão. Ou seja, você entra sem irmãos, sem comunhão, cresce em comunhão. Entra com a fé pequena, cresce em fé. Entra sem capacidade de ler a palavra e vai crescendo na palavra. Chega na igreja com pouca maturidade, cresce em maturidade. Foi o que Balaão não fez. Balaão não tinha nada disso, Balaão não cresceu em nada. Balaão era simplesmente uma pessoa que tinha algumas ferramentas na mão, mais nada. Um discípulo de Jesus, ele precisa crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Crescer em humildade.
Crescer em olhar a sua vida e não achar superior aos outros. Crescer em examine-se, pois o homem é a si mesmo. Tem que examinar. Você tem que olhar e dizer, meu propósito nesse mês de fevereiro é não dar um grito. Meu propósito nesse mês de março é não chamar um palavrão. E depois, quando chega em abril, você chega em abril, maio, você diz, eu nem sei o que é palavrão. E quando sai um palavrão por alguma razão lá no trânsito, você, meu Deus, meu propósito é levantar de madrugada e ouvir a voz do Espírito. Irmãos, agora eu estou na parte do Espírito. Eu repito, uma voz atrás de você falando. Irmãos, Deus fala. Deus fala. Ontem se converteu uma pessoa, porque um dos líderes pegou o esboço dessa semana e foi lá pregar para essa pessoa. Me falou, posso pregar esse esboço? Pregue. Agora faça assim e assim no final. Ela fez exatamente como eu falei e Deus operou na vida daquela pessoa, a pessoa se converteu. Como foi que eu falei aquele esboço? Ouvi o Espírito Santo, a voz aí, ó. Tá vendo? 30, 21 de Isaías? Isaías 30, 21. Ouvi a voz. Eu ouvi a voz. Fernanda viu a hora que eu estava na sala, lembra? Sentado com o notebook fazendo o esboço e agoniado para terminar, porque Deus falou comigo. Eu vou dizer a você, o próximo esboço que vocês vão meditar. Eu vou falar sobre aquele homem que saiu nu. Eu vou falar sobre aquele homem que saiu nu, quando estava seguindo Jesus, estava só de lençol, alguém pegou o lençol dele e saiu nu. A gente vai falar sobre aquele homem. Esse vai ser o tema da próxima ministração. Deus falou comigo o que era para eu falar. Deus fala comigo, fale isso. Foi fácil? Não. Eu comecei sem nada, eu comecei com a minha razão. Eu vou andar muitas coisas para saber qual decisão tomar, qual conselho dar, o quando ficar calado. Ou seja, não é eu, é todos os discípulos foram chamados para ser guiados pelo Espírito Santo. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Fernando? Ser guiado pelo Espírito. Mas, eu vou terminar aqui, ler para você o que foi que aconteceu com Balaão no final. Finalizando, hein? É Números 24. Números 24, finalizando com Balaão. Olha só. Você pode ler, Fernanda? No 24:1. 24:1. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. O 12 e o 13. Mas Balaão respondeu a Balaque, eu não disse aos mensageiros que você me enviou, mesmo que Balaque me desse do seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma da minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e que devo dizer somente o que o Senhor disser? A história, ela termina no 24 assim. Ele vai para casa sem prêmio, ele vai para casa sem nada, e ele profetizou o tempo todo sobre Israel, não amaldiçoou, viu que agradava o Senhor, então fez aquilo que aparentemente o Senhor queria. Tinha algum problema aqui dentro, que o texto não diz. O texto não diz. Mas você vai descobrir comigo agora. Parece que estava tudo bem com ele. Né? Até aí está tudo bem. O camarada saiu sem o dinheiro. Lindo demais. E eu disse a você que eu não faço nada da minha própria vontade. Meu Deus do céu, o cara desse vai pregar domingo. Lindo demais. Eu boto o cara desse para pregar domingo, Balaão. Não, irmãos, tem alguma coisa errada. Tem que examinar melhor. Vamos fazer um diagnóstico melhor, levar para a Fernanda lá no consultório dela, para ela fazer um diagnóstico com esse camarada aqui. Quem era Balaão? 3 versículos. Lê aí, Fernanda. Balaão era materialista, ganancioso, preso ao lucro e ao ganho. Lê aí. Onde é que a gente vê isso? Vamos lá. Primeiro, do 2 Pedro 2,15. Se desviaram, seguindo o caminho de Balaão. Se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Judas 11:11. Caíram no erro de Balaão. Apocalipse 2,14. Ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. O que você vê aqui, querido? Que essas coisas não estão lá naquele texto. Aqui revela o coração de Balaão. Lá dentro, ele queria o dinheiro. Lá dentro ele foi atrás, orou a segunda vez, insistiu com Deus para ir para lá. Deus ficou irado com ele, ia matá-lo, a jumenta salvou. E Deus produziu aquilo tudo porque Deus fez aquilo ali. Olha só que coisa impressionante. Uma pessoa pode querer
pode querer desobedecer e Deus permite. Tem muita gente que fala assim, Senhor, não me deixe pecar. Se for da tua vontade, então não me deixe pecar. Essa oração não vai ser respondida. Não vai nunca. Deus vai deixar você pecar, sim. Por que motivo Deus vai deixar? Não, Deus não vai me deixar pecar, vai deixar você pecar. E por que motivo? Porque Ele nunca vai violentar a sua liberdade. Ele quer que a sua liberdade seja usada para Ele e não para desobedecê-lo. Mas aí a liberdade é usada assim. Eu quero uma coisa, mas eu oro, Senhor, me ajude, Jesus, a fazer o que Tu queres. E tu quer o quê, filho? Eu quero isso aqui. Que quer que eu ajude a fazer aquilo que você quer outra coisa. Balaão, ele estava ali fazendo um jogo de obediência, mas o coração não estava lá. Ele queria era a grana, ele queria o dinheiro. Como ele chegou e não conseguiu, aí você vai descobrir aqui o que foi que ele fez. Olha o que ele fez aqui nesse próximo texto. Ali é só para você entender o que foi que ele fez. O que ocorreu com ele, né? Como foi que ele terminou? Vai lá. Números 31:8. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Ué, ele não era servo de Deus? Não era da videira? Ele não era batizado? Foi assassinado. 15:16. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes, não foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor? Eu vou deixar na tela aqui, queridos, para você entender o que isso significa. Significa que exatamente que Balaão, olha só na tela, Balaão, antes de ir embora, não recebeu dinheiro nenhum. Ele então virou para Balaque e falou, olha o seguinte, eu vou lhe dar um conselho, não adianta eu só vou fazer a vontade de Deus, mas faz o seguinte, pega umas mulheres e mande para o meio do arraial, prostitutas, elas se prostituem, Deus fica com raiva e Deus mesmo mata esse povo. Dito e feito, Balaque fez, já que você não amaldiçoou, eu vou tentar o plano B. O plano B seguiu o conselho de Balaão. Manda um monte de mulher bonita para lá, cheirosa, e essas mulheres vão para lá, e elas, como você leu aqui em Apocalipse, não foi, Fernanda? Olha aqui, ó, armar ciladas, ó, aqui, ó, ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Você não vê isso no texto, você vê depois. Tá vendo aí, ó? Você tá vendo em Apocalipse. Ou seja, depois Deus vai revelar o coração de cada pessoa. A pessoa que é discípulo, mas que está com o coração dividido, que não é discípulo, mas parece ser, porque na verdade faz uma coisa, mas Deus vai revelar tudo. Não fica na casa quem usa de engano. A Bíblia diz, o que usa de engano não ficará na minha casa. Por que motivo? Porque não basta você ter aqueles passos que Balaque deu. Eu consulto a Deus, fui humilde, só vou fazer a vontade de Deus. Não, não serve isso não. O que serve é você pegar o que você tem e multiplicar e crescer. Até quando você chegue lá na frente e você seja um filho de Deus. Que ouve o Espírito Santo, a voz dele falando com você. Porque quem é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Você que está se consolando, se conformando por estar com um bom emprego, estar bem, isso não é prova de ser filho de Deus. Você pode ser um Balaão. Por isso eu coloquei aí no final, ó. No final eu coloquei, este é o fim daquele que parece, mas não é. Nem tem Deus, que fingia buscar, e nem tem aquilo que o coração ansiava. Ele não queria dinheiro? Não teve. Ele queria Deus? Parecia que queria, mas não queria. Quem parece e não é, não tem nada. Termina sem nada. Termina na depressão, termina vazio. Porque a nossa alma, como diz Agostinho, só encontra repouso em Deus. Os discípulos de Jesus foram chamados para serem guiados pelo Espírito. Não para serem Balaão, parece, mas não é. O discípulo foi chamado para ser alguém que ouve o Senhor. Alguém que ouve o Espírito, alguém que é guiado pelo Senhor, alguém que vai para o chuveiro agora, quando essa palavra terminar. E debaixo do chuveiro, liga o chuveiro lá e passa 40 minutos lá confessando pecado e chorando. É um excelente lugar para você chorar. Aquele que vai para o quarto e antes de dormir com a sua esposa, começa a orar e chora diante de Deus. Senhor, eu quero crescer, não me deixe ser orgulhoso o suficiente para eu me auto-intitular discípulo. Senhor, tenha misericórdia de mim. Você cresce em humildade, cresce em oração.
Hoje, um dos discípulos, queridos, um dos líderes da igreja, você sabe disso, os líderes da igreja, que são líderes de pessoas, o devocional deles é postado. E um desses perdão, discípulos postou o devocional dele com uma oração hiper rasgada lá do Salmo. E ele estava falando, hoje eu tive que orar assim, rasgado, totalmente rasgado diante de Deus. Eu quero a coisa rasgada, verdadeira. Ser verdadeiro. Começa todo cheio de timidez, cresce até ser verdadeiro. Começa com a fé pequena, cresce até estar estável em meio à dificuldade. Começa todo cheio de orgulho, não me toque, termina lá na frente quebrantado, ouvindo até criança lhe dar exortação e ele aceita. Começa não ouvindo ninguém e lá na frente ele ouve o Espírito. Crescei na graça e no conhecimento. O que faz diferença entre um Balaão e um discípulo é que Balaão sabe algumas coisas e para nisso. O coração não é mudado. Um discípulo começa com um coração para pegar o pouco que Deus lhe deu. E é muito, mas esse pouco, e multiplicar. Seja um talento, multiplicar. Até que o Senhor seja glorificado e a sua vida seja uma vida para a glória de Deus. Amém, querido? Eu queria nessa hora que a gente consagrasse a vida ao Senhor. Podemos consagrar a vida ao Senhor? Consagrar a vida ao Senhor. Consagrar a vida ao Senhor. Dizer para Deus algo forte. Eu vou colocar uma música e a gente termina com essa música. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Pode ser, queridos? A gente vai cantar nesse momento, aos Reis dos Reis consagro tudo o que sou.